A solidão de um rei. O rei estava em sua imensa sala, rodeado de ouro, joias, de tapetes e adereços, rodeado de servos prontos para atender seus mínimos desejos. Parecia ter tudo, ou achava ter tudo. No entanto, no fundo de seu coração, sentia uma profunda tristeza. Era um vazio que nada no mundo conseguia aplacar. E em meio àquele mar de ouro e esplendor, o rei se sentia pobre, desamparado, sozinho. Certa noite, o rei não conseguiu dormir. Andava pela vastidão de seu palácio, melancólico, em busca de um alívio que jamais encontrou. No meio daquilo, seus olhos pousaram em um livro antigo, pergaminhos cheios de sabedoria e ensinamentos. E nesse livro, o rei encontrou estas palavras: "Se ficar rico, não esqueça o pobre." As palavras ecoaram em seu coração e o rei refletiu: "Tenho riquezas, mas esqueço-me de mim mesmo. Tenho posses, mas me encontro pobre espiritualmente. Busco prazeres, mas encontro solidão. Posso ter tudo materialmente, mas interiormente me sinto vazio." Exatamente. Em meio a tanta correria, responsabilidades e distrações, muitas vezes nos perdemos. Perdemos o sentido do que realmente importa. O que nos faz felizes no fundo do coração, o que traz paz para a alma, o que dá significado para a vida. E muitas vezes nos perdemos tanto no caminho que nos tornamos, como diz a Bíblia, pobres em espírito e alma, pois esquecemos de Deus, aquele que nos criou, nos ama e nos deseja felizes. As Escrituras nos ensinam que desde o princípio Deus havia um plano para a humanidade, um plano de amor, de felicidade, de paz. Deus havia criado o homem para a felicidade, para a realização, para a plenitude. Criara o céu e a terra, criara o mar e as estrelas, criado plantas, animais, tudo para que o homem pudesse desfrutar, para que pudessem habitar o planeta, para que pudessem ser felizes. Deus queria que o homem vivesse em comunhão com a natureza, com as criaturas, com Ele. E para que a vida fosse plena, Deus criou o Éden, um lugar perfeito, um lugar de paz, um lugar de felicidade, um lugar de comunhão. E ali colocou o homem e a mulher, Adão e Eva. A Bíblia nos conta que Deus olhou para Adão e Eva e viu que estavam perfeitos, que estavam completos, que estavam em harmonia com a criação, em harmonia com a natureza, em harmonia com Ele. Havia paz, havia ordem, havia felicidade. Deus olhou para tudo o que havia feito e disse: "Esta é a obra excelente." A Bíblia nos ensina que Deus fez tudo e olhou para tudo e viu que estava bom. Tudo estava em seu lugar, tudo estava em harmonia. Deus não precisou criar nada mais, pois o que havia feito era perfeito. No entanto, Deus deu a liberdade para os seres humanos de escolherem o que queriam. Deus não os obrigou a nada. Diante dessa liberdade, o casal Adão e Eva decidiu se afastar de Deus. Escolheu um caminho a seguir. Escolheu um ensinamento a seguir. Escolheu uma direção a seguir. E a partir daquele momento, a Bíblia nos ensina que Deus permitiu que a humanidade andasse por um caminho, permitiu que a humanidade experimentasse outras direções, permitiu que a humanidade seguisse outras vontades, permitiu que a humanidade seguisse outros valores, permitiu que a humanidade experimentasse outros ensinamentos. Deus permitiu para que a humanidade escolhesse seu próprio caminho. Deus não nos força a seguir a Ele, mas nos convida a voltar para o caminho do bem, a seguir a direção da felicidade, a escolher a direção da paz, a seguir a direção da realização. Deus nos convida a voltar para a direção original, a voltar para o Éden, a voltar para o caminho da vida, a voltar para a vida abundante. A Bíblia nos ensina que Deus nos convida, nos chama, nos suplica, nos pede para voltar para Ele. Deus nos convida com ternura, com paciência, com amor, com misericórdia.
Em meio a tantas dificuldades, em meio a tantos problemas, em meio a tantas dores, em meio a tantos conflitos, em meio a tantos problemas, em meio a tanta solidão, em meio a tanta tristeza, em meio a tanta angústia, em meio a tantas lágrimas, Deus nos convida, nos chama, nos suplica, nos pede para voltarmos para o caminho da vida, para o caminho da felicidade, para o caminho da paz, para o caminho da realização. Deus nos convida a seguirmos a direção do amor, a direção da bondade, a direção da justiça, a direção da misericórdia. Deus nos convida a seguirmos a direção da verdade, a direção da sabedoria, a direção da humildade, a direção da pureza. Deus nos convida a seguirmos a direção da fé, da esperança, do arrependimento. Deus nos convida a seguirmos a direção do amor, a direção da oração, a direção da leitura da sua palavra, a direção da comunhão com Ele, a direção da comunhão com a natureza, a direção da comunhão com o próximo, a direção da comunhão com a retidão. Deus nos convida a voltarmos para o caminho da vida, a voltarmos para o caminho da felicidade, a voltarmos para o caminho da paz, a voltarmos para o caminho da realização. Deus nos convida a seguirmos a direção do Evangelho, a direção do Evangelho da vida. Se você sente que há algo dentro de você que te chama, algo dentro de você que te suplica, algo dentro de você que te convida, algo dentro de você que te pede para voltar, algo dentro de você que te convida, algo dentro de você que te convida, algo dentro de você que te suplica, algo dentro de você que te pede para voltar, algo dentro de você que te convida, algo dentro de você que te convida, algo dentro de você que te suplica, algo dentro de você que te pede para voltar. Deus quer restaurar o Éden em você. Deus quer restaurar a felicidade, a paz, a realização, a plenitude, a vida abundante, a vida real, a vida verdadeira. Deus quer restaurar o que há de mais precioso em você. Deus te convida, te suplica, te chama para que voltas para o caminho do amor, para o caminho da retidão, para o caminho da fé, para o caminho da esperança, para o caminho do arrependimento, para o caminho do perdão, para o caminho da paz, para o caminho da bondade, para o caminho da justiça. Deus te convida, te suplica, te chama para que voltes para o caminho do Evangelho, para o caminho do Evangelho da vida, para o caminho da vida, para o caminho da felicidade, para o caminho da paz, para o caminho da realização. Deus te convida, te suplica, te chama para que voltas para o caminho da vida, para o caminho da felicidade, para o caminho da paz, para o caminho da realização. Deus te convida, te suplica, te chama para que voltas para o caminho da vida, para o caminho da felicidade, para o caminho da paz, para o caminho da realização. Amigo, Deus te convida, te suplica, te chama para que voltes para o caminho da vida, para o caminho da felicidade, para o caminho da paz, para o caminho da realização. Deus te convida, te suplica, te chama para que voltas para o caminho do Evangelho, para o caminho do Evangelho da vida, para o caminho da vida, para o caminho da felicidade, para o caminho da paz, para o caminho da realização. Deus te convida, te suplica, te chama para que voltas para o caminho da vida, para o caminho da felicidade, para o caminho da paz, para o caminho da realização. Deus te convida, te suplica, te chama para que voltas para o caminho do Evangelho, para o caminho do Evangelho da vida, para o caminho da vida, para o caminho da felicidade, para o caminho da paz, para o caminho da realização. Deus te convida, te suplica, te chama para que voltas para o caminho da vida, para o caminho da felicidade, para o caminho da paz, para o caminho da realização. A Bíblia nos ensina que o amor de Deus é paciente, o amor de Deus é bondoso, o amor de Deus é misericordioso.
O amor de Deus é manso, o amor de Deus é humilde, o amor de Deus é justo, o amor de Deus é verdadeiro, o amor de Deus é carinhoso. O amor de Deus é fiel, o amor de Deus é constante, o amor de Deus é verdadeiro, o amor de Deus é eterno. A Bíblia nos ensina que Deus nos convida a seguirmos o caminho da vida, o caminho da felicidade, o caminho da paz, o caminho da realização, o caminho do Evangelho, o caminho do Evangelho da vida. Deus te convida, te suplica, te chama para que voltes para o caminho da vida, para o caminho da felicidade, para o caminho da paz, para o caminho da realização. Deus te convida, te suplica, te chama para que voltas para o caminho do Evangelho, para o caminho do Evangelho da vida, para o caminho da vida, para o caminho da felicidade, para o caminho da paz, para o caminho da realização. Deus te convida, te suplica, te chama para que voltas para o caminho da vida, para o caminho da felicidade, para o caminho da paz, para o caminho da realização. Deus te convida, te suplica, te chama para que voltas para o caminho do Evangelho, para o caminho do Evangelho da vida, para o caminho da vida, para o caminho da felicidade, para o caminho da paz, para o caminho da realização.